Existe um nome que o torcedor brasileiro aprendeu a pronunciar com uma referência quase que religiosa: Carlo Ancelotti. 5 Champions League, título nas 5 principais ligas da Europa. Ele transformou o Vinícius Júnior em líder, comandou Kaká, Cafu, Dida, Ronaldinho, como se tivesse nascido falando português. E para a imprensa brasileira, ele chegou como um Messias, o tal treinador perfeito, que a CBF perseguiu por mais de 2 anos, em pelo menos 3 tentativas fracassadas, um sonho do então presidente Edinaldo Rodrigues. Mas existe uma versão dessa história que a euforia das manchetes não teve tempo de examinar, porque antes de virar uma lenda dos bancos de reserva, Carlo Ancelotti foi primeiro um jogador, e o jogador que ele poderia ter sido foi interrompido, aos pedaços, dentro dos centros cirúrgicos e vestiários italianos, no início dos anos 80. E o que sobreviveu àquilo foi reconstruído, peça por peça, lesão por lesão, até virar o gênio que hoje o Brasil idolatra sem conhecer por inteiro. E essa é a história que ninguém te contou até o fim. Bem-vindos ao Arquivo Vestiário. Para entender o tamanho da idolatria, é preciso voltar à origem do desejo. Desde a saída de Tite, depois da eliminação para a Croácia na Copa de 2022, a CBF vivia um vazio de identidade. E em meio a esse caos institucional, o único alvo se tornou a obsessão pessoal de Edinaldo Rodrigues, era Carlo Ancelotti. Em 2023, a primeira tentativa fracassou. O técnico optou por renovar com o Real Madrid e o sonho brasileiro foi adiado, mas não cancelado. A insistência continuou e não era irracional. O currículo que sustentava aquela obsessão pesava como poucos no futebol mundial. 5 Champions League à frente de uma equipe, mais do que qualquer outro técnico na história. O único homem a ser campeão nacional nas 5 grandes ligas da Europa. No Real Madrid, ele pegou um Vinícius Júnior irregular, alvo de cobranças internas, e o transformou num jogador que decide finais. Com craques brasileiros como Kaká, Cafu, Dida e Ronaldinho, colecionou títulos no Milan dos anos 2000, que ainda hoje são citados como uma era de ouro. Não era apenas um nome na lista de desejos, era para quem vivia dentro da CBF a última peça que faltava para fechar o quebra-cabeça do Hexa. Era esse o personagem que a torcida brasileira, cansada de interinos e apostas frustradas, projetava como salvação. Quando o anúncio finalmente veio, em maio de 2025, especialistas, comentaristas e ex-jogadores trataram o momento como o fim de um jejum de paciência. As palavras usadas pela imprensa esportiva foram: sonho realizado, o melhor do mundo, o Messias que o Brasil esperava. O próprio Edinaldo, em entrevistas posteriores, descrevia aquele acerto como a realização de um desejo pessoal que ele carregava desde a saída de Tite, uma obsessão que sobreviveu a um primeiro fracasso em 2023 e que finalmente se concretizava depois de meses de bastidores tensos entre Rio de Janeiro e Madrid. Ninguém, naquele momento de euforia coletiva, parou para se perguntar o seguinte: o que exatamente a CBF estava contratando? Um estrategista no auge absoluto da sua genialidade ou uma versão reconstruída, décadas depois, de um homem cuja primeira vocação, a de jogador talentoso o suficiente para disputar uma Copa do Mundo no seu auge físico, tinha sido interrompida muito antes de florescer por completo? A fachada estava montada, o currículo impecável, o sorriso calmo nas entrevistas e a promessa do Hexa. Faltava apenas o que sempre falta nessas histórias de glória anunciada. O detalhe é que a euforia não tem paciência para investigar. Mas por trás da narrativa de conto de fadas, existia uma negociação suja, cheia de impasses e orgulhos feridos. O Real Madrid só autorizou as conversas formais cerca de 20 dias antes do anúncio. E mesmo assim, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, deixou claro a Ancelotti que não pagaria a multa rescisória do seu contrato. Sem esse pagamento, o técnico só estaria livre para assumir a seleção em agosto, tempo demais para a CBF. Precisava enviar a lista de convocados à FIFA até o dia 18 de maio. Edinaldo Rodrigues, irritado com o impasse, foi para o que internamente foi descrito como uma postura de tudo ou nada, e por um momento ficou efetivamente com nada. A entidade brasileira nunca se dispôs a arcar com os valores da multa e a negociação caminhou, por dias, para um desfecho melancólico. Enquanto isso, informações da conversa vazaram para a imprensa antes da hora, forçando a CBF a antecipar um anúncio que ainda não estava completamente fechado nos bastidores. Esse não era um detalhe isolado,
era o sintoma de uma CBF em crise muito mais profunda do que o noticiário esportivo deixava transparecer. Edinaldo Rodrigues vivia há meses sob forte pressão jurídica e política. Em 2023, ele já tinha sido afastado uma vez da presidência por decisão judicial, episódio que, na época, levou o próprio Ancelotti a renovar com o Real Madrid em vez de aceitar o convite da seleção brasileira. Uma deputada federal chegou a pedir formalmente seu afastamento, alegando suposta fraude na homologação da sua eleição. A contratação de Ancelotti para muita gente dentro do futebol brasileiro não era apenas uma escolha técnica, era uma tentativa de Edinaldo blindar politicamente sua própria permanência no cargo, usando o prestígio do técnico italiano como escudo. O ambiente não era de euforia nos corredores da CBF, era de urgência, de cálculo político e de um relógio correndo contra o presidente. Internamente, a entidade chegou a avaliar a possibilidade de propostas alternativas, superiores aos que vinha sendo discutido com o staff de Ancelotti, um sinal de que mesmo dentro da própria CBF havia incerteza sobre aquele acordo. E do jeito que estava sendo desenhado, será que isso realmente se sustentaria até o final? E ninguém, entre os que comemoravam nas redes sociais no dia do anúncio, sabia que a rachadura institucional estava prestes a se romper de um jeito que nenhuma negociação de contrato poderia prever. Segunda-feira, 18 de maio de 2025. Edinaldo anuncia finalmente a contratação de Ancelotti. É descrito por quem acompanhou de perto como um dos momentos mais celebrados de toda a sua gestão à frente da CBF. As redes sociais explodem. A imprensa trata o dia como histórico. Pela primeira vez em décadas, a seleção brasileira teria, ao mesmo tempo, o técnico mais vencedor do futebol europeu e uma geração de jogadores espalhados pelos maiores clubes do futebol mundial. 72 horas depois, esse mesmo homem que vivia seu momento de glória é afastado da presidência da CBF, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 3 dias. Foi tudo o que durou o auge de Edinaldo Rodrigues. Na mesma semana, 19 das 27 federações estaduais de futebol divulgaram um manifesto público rompendo com ele, intitulado Manifesto pela Estabilidade, Renovação e Descentralização do Futebol Brasileiro. Um documento que acusa diretamente a centralização de poder dentro da entidade. A euforia da contratação do século é engolida, em questão de dias, por uma crise institucional que escancara o estado real da CBF, uma confederação dividida, presidida por alguém que era contestado há anos, comemorando uma conquista que ele talvez não estivesse mais no cargo para acompanhar até o final. Ancelotti reagiu a isso com a frieza que marcaria sua gestão. Deixou claro que seu acordo era com a instituição CBF, não com a pessoa física de Edinaldo, e seguiu no cargo. Mas temos uma segunda camada nessa história, mais antiga e mais pessoal, que poucos brasileiros conhecem em detalhe. Antes de virar Dom Carlo, dos bastidores europeus, Ancelotti foi um meio-campista de verdadeira qualidade na Roma dos anos 80. Visão de jogo, combatividade, leitura tática que já antecipava o técnico que viria a ser no futuro. Mas seu corpo o traiu nos momentos mais decisivos. Em 1982, um rompimento dos ligamentos do joelho o tirou da Copa do Mundo, que a Itália venceu sem ele. Em dezembro de 1983, contra a Juventus, o mesmo joelho esquerdo se rompeu de novo, outro ano inteiro parado, enquanto a Roma, desfalcada de uma das suas principais peças, caía nos pênaltis para o Liverpool na final da Copa dos Campeões. Em 1986, já no Milan, ele integrou o elenco italiano para o Mundial do México, mas segundo registros da FIFA e do Transfermarkt, não saiu do banco em nenhuma partida daquela campanha. A Itália caiu nas oitavas diante da França. Ancelotti encerrou o torneio sem somar um único minuto em campo. O jogador da seleção que ele sonhou ser, protagonista, decisivo, campeão em pleno vigor físico, nunca existiu por completo. Ele morreu, em parcelas, com os joelhos operados, entre 1982 e 1986. E o que sobreviveu não foi o atleta perfeito que hoje os brasileiros idolatram na figura do técnico. Foi um homem que aprendeu na dor da frustração de ficar fora dos gramados em jogos decisivos e aprendeu a observar o jogo do lado de fora, e que transformou essa observação forçada
e uma inteligência tática que décadas depois a CBF passaria 2 anos tentando contratar. Talvez a verdade mais incômoda sobre o Carlo Ancelotti não seja um escândalo escondido, nem uma conspiração arquitetada em sala fechada. Seja algo mais simples e, por isso mesmo, mais difícil de aceitar. O gênio que o Brasil idolatra hoje não nasceu pronto. Ele foi construído sob cicatrizes, as de um joelho que falhou 2 vezes diante da maior vitrine do esporte e as de uma federação brasileira que, entre crises judiciais, federações em rebelião e um presidente derrubado 3 dias depois de seu maior triunfo, ainda conseguiu reunir as peças para trazê-lo. E hoje, no momento da gravação desse vídeo, o Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois de uma vitória de virada sobre o Japão, decidida nos acréscimos. E é justamente nesse tipo de jogo, decidido nos detalhes finais, sob pressão esmagadora, que a pergunta desse episódio ganha força. O homem que está hoje à beira do gramado é finalmente a versão completa daquele meio-campista que o joelho nunca deixou de ser? Ou é ainda alguém reconstruído partida após partida, o que a Itália dos anos 90 não deixou florescer? Existe um padrão silencioso em quem carrega esse tipo de ferida. Quem perdeu protagonismo cedo demais, por um motivo que escapava ao próprio controle. Costuma desenvolver uma relação diferente com a pressão. Não a teme do mesmo jeito que uma pessoa que fica de fora olhando os outros decidir. E nesses casos temos uma frieza calculada nas decisões mais tensas. Uma recusa quase instintiva ao pânico. Porque o pior cenário possível, ficar fora de um jogo decisivo, já foi vivido, e isso mais de uma vez, na pior idade possível para perder algo desse tipo. Não é coincidência que seja exatamente esse o estilo que Ancelotti carrega hoje no banco. Calmo nas entrevistas, inabalável nas crises, como se já tivesse sobrevivido a algo pior do que qualquer eliminação. A ferida psicológica de uma carreira interrompida raramente cicatriza por completo. Ela apenas muda de forma, e talvez seja exatamente isso que torna Ancelotti tão perigosamente eficiente nos bastidores. Ele sabe, melhor do que qualquer um, o preço de ficar fora de um jogo decisivo. E se esse vídeo abriu a tua percepção sobre o que realmente está em jogo por trás de uniformes e taças, inscreva-se no canal. Toda semana abrimos um novo arquivo que o futebol preferia manter fechado. Um abraço e até o próximo vídeo.